Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Vamos abordar nesse presente bloco a temática da contratação com o cliente e também noções sobre empreendedorismo jurídico. Quer dizer, a gente está naquela análise aí inicial aí, né, do contato do advogado com o seu cliente e é muito importante trazer para vocês essa visão prática, sempre respaldada, conforme eu falei, no livro que eu tive a oportunidade de participar com o professor Rodolfo, que é Petições e Prática Cível, né? Fizemos aí na editora Ímpetus, edição de 2019, né, esse livro que tem um viés prático de gestão processual e estratégia. Não é somente, né, uma visão jurídica apenas. Isso é importante frisar. Mas enfim, quanto à questão da contratação com o cliente, eu alertei em outro momento que é sempre importante que o advogado faça um contrato de honorários. Um contrato de honorários, na verdade, a gente trabalha o que se chama de honorários convencionais ou honorários contratuais. Não são obrigatórios, não é obrigatório firmar um contrato de honorários, mas isso é importante porque você não só evita problemas no futuro, porque bota no preto e no branco, né, os valores pactuados, evita a questão do esquecimento, né, de certa maneira você eterniza o documento nesse aspecto, e também porque você estipula, né, no contrato de honorários, você pode delimitar qual é na verdade, a atuação do advogado que está sendo contratado. Não necessariamente você vai ter uma contratação tão ampla, né, para perdurar até a última instância. É possível que se contrate o advogado para uma função específica, que é o que a gente vai ver aqui. Bom, sobre a normatividade, eu queria destacar a vocês, no âmbito da lei da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, o artigo 24. O artigo 24 da Lei 8.906 de 94, que fala, né, o contrato escrito que estipular honorários advocatícios, constitui título executivo. A gente não vai ver isso, mas tem lá a expressão sobre contratação de honorários no artigo 24. Por outro lado, eu queria citar para vocês ainda sobre a normatividade os artigos 48 ao 54 do Código de Ética da OAB. Código de Ética da OAB, resolução 02 de 2015, resolução número 2 de 2015 do Conselho Federal da OAB, né, o novo Código de Ética da OAB, e para nós é importante aqui o artigo 48, parágrafo 1º. Vou ler para vocês. O contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial. Então veja, não exige um formato especial, mas coloca aqui, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, que pode ser uma forma parcelada, a extensão do patrocínio, se é amplo ou se é para um ato específico apenas, esclarecendo se abrangerá, repito, todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de expor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. No livro Petições e Prática Cível a gente trabalha muito isso, né? Tem um modelo de contrato de honorários e as respectivas cláusulas, né? Mas tudo assumindo aí em respeito a esse artigo 48, parágrafo 1º do Código de Ética. Bom, agora, por que é importante firmar honorários contratuais nessa questão quantitativa, de valores, né? Porque os honorários, naturalmente, servem à remuneração do advogado. E é interessante pensar que se assim não fosse, se não existisse honorários contratuais, o advogado só ganharia honorários no caso de êxito, que aí ele obteria os chamados honorários sucumbenciais, que são os honorários decorrentes, né, da vitória na causa. Noção do artigo 85 do CPC. O 85 do CPC, você tem, na verdade, aí os honorários sucumbenciais, decorrentes de sucumbência, decorrentes, né, da derrota. O derrotado vai ter que pagar honorários. Agora, se só existissem os honorários sucumbenciais, o advogado só ganharia no êxito. E, na verdade, não é o que deve ocorrer. Então, é sempre importante o advogado fixar no contrato os honorários convencionais. Bom, além disso, vocês têm que ter a noção de que tem procedimentos que não têm honorários sucumbenciais.
Então, se o advogado não prefixar honorários, né, no contrato, ele não vai ganhar nada, vamos dizer assim. Por exemplo, uma ação de mandado de segurança. Mandado de segurança, uma ação de controle estatal. A lei diz que não tem honorários sucumbenciais em mandado de segurança. Então, olha a importância de fixar honorários contratuais aí. É o artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. 25 da Lei 12.016 de 2009. Por outro lado, juizados especiais cíveis. O acesso à primeira instância, né, até a sentença, via de regra, não tem sucumbência. Artigo 55 da Lei 9.099 de 95. Artigo 55 da 9.099 de 95. Então, ganha aí importância buscar contratar honorários, né, naturalmente, fixando honorários com seu cliente. Bom, mais uma dica aqui. Independentemente desses procedimentos, se você for litigar contra alguém que presumidamente é necessitado financeiramente, ou seja, você vai entrar com ação contra alguém que provavelmente vai pedir gratuidade e justiça. O que acontece? Caso haja uma condenação, essa condenação em sucumbência fica em suspenso. Artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Provavelmente, né, aquele que é beneficiário de gratuidade, até uma vez derrotado, vai ficar suspenso por 5 anos, mas é difícil esse controle, é difícil que ele possa ter um sorregimento financeiro por permitir uma cobrança posteriormente. Então, se você vai litigar contra alguém que presumidamente pode ou tem um prognóstico positivo de pleitear a gratuidade e justiça, é recomendável que você contrate honorários, né, com seu cliente. Isso também é um fator aí relevante para destacar. Bom, esses honorários advocatícios contratuais, é importante que se saiba que se você firma eles num contrato escrito de honorários, a importância é que se o seu cliente não lhe pagar, veja só, eu já estou falando de um problema seu com o seu cliente que está a lhe contratar. Se você firma no contrato escrito de honorários e o seu cliente não lhe paga, você já tem um título executivo extrajudicial. Ou seja, você não precisa ajuizar uma ação de conhecimento para cobrar o seu cliente. Basta você, na verdade, executar o contrato de honorários. Isso se for um contrato escrito. Já é um título executivo extrajudicial na forma do artigo 24 da Lei 8.906 de 94. Ah, Guilherme, mas e se eu tenho um contrato meramente verbal? Aí, nesse caso, você não tem um título executivo extrajudicial, você vai ter que promover uma ação de conhecimento. Aliás, é o que tem, sim, em geral, para os demais profissionais liberais. Olha o lobby da OAB, a vantagem, né, dos advogados. Um contrato escrito de honorários já é título executivo extrajudicial. Ele já entra naquele contexto, né, do último inciso lá do 784 do CPC, que prevê que são títulos executivos extrajudiciais outros pré-determinados pela lei, como é o artigo 24 da Lei 8.906 de 94. Então, isso é relevante, fazer um contrato escrito de honorários para você evitar discussões futuras, né, lá na frente, relativos a essa questão daquilo que foi pactuado. Então, isso é relevante aí colocar para vocês. Bom, feito então esse contrato escrito aí de honorários, vamos raciocinar isso. Se o seu cliente não lhe paga, vamos pensar. Então, você vai em cima do seu cliente buscar o ressarcimento. Nesse caso, em que o advogado quer pleitear os honorários contratuais ao seu cliente, eu faço a ressalva de que a competência é da Justiça Estadual, não é da Justiça Trabalhista, da Justiça Laboral. Porque você poderia ter um raciocínio inicial de que, como envolve relação de trabalho, né, o cliente contrata o seu advogado, a gente poderia raciocinar que dentro dessa lógica de que isso seria discutível na Justiça do Trabalho. Mas não é assim. É da Justiça Estadual essa discussão. Tem até uma súmula 363 do STJ. Compete à Justiça Estadual resolver litígios entre advogado e seu cliente. Súmula 363 do STJ fica aí em destaque para vocês. Então, isso é mais um fator aí relevante
né, dentro dessa lógica aí de busca, né, do contrato, de pleitear aquilo que se vê ali no contrato de honorários. Bom, além disso, eu queria destacar para vocês o seguinte: ainda nessa luta, advogado para receber do cliente, tentando passar essa visão prática para vocês, a jurisprudência admite que o advogado peça a retenção nos autos do valor devido ao seu cliente. Imagina aquela situação: você firmou um contrato com o seu cliente e ele vai lhe pagar um determinado valor. Aí ganha-se a causa e aí o que nós temos na sequência? O seu cliente não atende mais ligação, ele age de uma maneira contrária à relação de confiança ali depositada no início, né, da contratação. Aí, nesse aspecto, eu queria colocar para vocês que a jurisprudência permite que o advogado peça, quando há um valor depositado, a retenção dos valores. Ao invés do cliente levantar o valor para depois ele ter que te pagar, é possível você pedir essa retenção. Claro, para isso você vai ter que juntar o contrato de honorários, o advogado junta o contrato de honorários para demonstrar ao juiz o valor a que lhe faz jus. Vai ser objeto naturalmente de contraditório, né, para verificar se já não foi pago aquele valor, se realmente foi contratado naquele formato, mas é possível a retenção nos autos para não liberar o cliente, para que o cliente deixe de pagar o advogado. Tem que sempre relembrar que se trata de um título executivo extrajudicial, então a gente tem que ter essa linha de raciocínio. Eu cito para vocês o seguinte julgado: STJ, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, que é o RESP, número 1087135 do Paraná. 1087135 do Paraná tem bem explicado na ementa essa possibilidade. Você pode até se valer disso ao peticionar em juízo, né? Uma forma de demonstrar ao juízo a existência de jurisprudência favorável ao seu pleito. Bom, que mais questões aqui que são interessantes a ser colocados a vocês? Quem arca com os honorários contratuais é o cliente que lhe contrata. E o interessante é que vocês tenham a linha de raciocínio seguinte. Então vamos lá, você me contratou, eu lhe cobrei um valor X, tá? Aí pode ser parcelado, enfim, é uma forma aí de negócio. E aí o que acontece? Você me paga, vamos pensar, R$10.000, e ao final da ação, né, o João, que é a parte adversa, é condenado a lhe pagar X de dano moral. Vamos pensar. E também ele é condenado à parte adversa nos honorários sucumbenciais. Aí o cliente poderia pensar, não, se ele tem que pagar honorários sucumbenciais, esses honorários que a parte adversa derrotada vai pagar servirão para me reembolsar dos 10 mil que eu paguei para o Guilherme para ele ajuizar a ação. Só que não é assim. Não é assim. Os honorários sucumbenciais, aqueles decorrentes da derrota em juízo, eles pertencem ao advogado. Isso tem previsão no artigo 85, parágrafo 14 do CPC, na verdade o 85 caput, que diz que os honorários sucumbenciais serão devidos ao advogado do vencedor e não ao vencedor, e também o 85 parágrafo 14, que fala que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, eles servem para a subsistência do advogado. Então, veja bem, você me contratou, pagou R$10.000, gastou R$10.000. Ao final da ação, o João, que é a parte adversa, é condenado a pagar honorários, mas ele vai pagar honorários que vão ser para o advogado, no caso para mim. Eu vou ganhar nos honorários contratuais e nos sucumbenciais. Aí você poderia pensar, mas e aqueles honorários contratuais, os R$10.000 que eu paguei? Eu quero ser reembolsado. E aí que está, embora não seja algo tão difundido na prática, o STJ tem precedentes dizendo que é possível o reembolso dos honorários contratuais. É possível o reembolso dos honorários contratuais, mas para tanto tem que haver pedido expresso do autor. Tá? Eu vou passar um julgado para vocês analisarem, o STJ RESP, recurso especial 1.134.725 de Minas Gerais,
1.134.725 de Minas Gerais, recurso especial, o STJ entende que isso está dentro da indenização. Os honorários contratuais faz sentido para evitar um enriquecimento indevido de quem quer que seja, para evitar que o montante da condenação que você teria direito seja subtraído os honorários que você teve que contratar o seu advogado para agir. Agora, nem é sempre que você tem essa aceitação na jurisprudência. Você teria que, no caso, juntar os honorários contratuais e fazer um pedido cumulado, né? Dentro do pedido principal, cumula um pedido de ressarcimento aos honorários contratuais. Por que isso é discutível? É discutível porque não há um limite na cobrança dos honorários. Não há um limite. Então, a gente vê nesses advogados criminais, nessas questões políticas, cobrando valores altíssimos. Mas realmente não há um limite máximo de honorários, né, previstos na lei. Isso depende, né, da especialização do advogado, enfim. Você pode cobrar o valor que for, tá? Não há um limite máximo. Agora imagina, uma causa de 10 mil reais, eu vou lá e vou te cobrar 500 mil e vou juntar o contrato pedindo ressarcimento de 500 mil. Isso seria naturalmente fora da proporcionalidade. O comum nesses casos seria a cobrança dos honorários mínimos fixados na OAB, né? Seria uma lógica aí do reembolso desses valores, né? Seria uma medida razoável dentro da própria previsão aí desse julgado do STJ. Tá? Não é algo, vamos dizer assim, que a gente pode estabelecer como algo sedimentado na prática, mas a jurisprudência caminha nesse sentido, ao que parece corretamente. Bom, o que eu ainda queria falar sobre essa questão dos honorários? Não há honorários máximos, né? Não há um limite máximo do quanto você pode cobrar, mas há um parâmetro mínimo. É a tabela da OAB, que é atualizada mês a mês. Então fica até como uma dica sobre essa questão da contratação de honorários. Quanto que eu vou cobrar? Você vai na tabela da OAB e tem um valor mínimo, tá? E o interessante é que você vê muitos advogados cobrando menos do que o mínimo. Menos do que o mínimo. Há algum obstáculo quanto a isso? Vejam, no Código de Ética, sim. No Código de Ética, o artigo 48, parágrafo 6º da Resolução 02 de 2015 do Conselho Federal da OAB, o Código de Ética da OAB, o novo Código de Ética, o artigo 48, parágrafo 6º diz: deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituídas pelo respectivo conselho seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar o aviltamento de honorários. A ideia é evitar a mercantilização da advocacia, né, de cobrar honorários ínfimos para a prática de um ato, para a prática de uma audiência ou até para a postulação em juízo. É claro que a vida está dura, né, e os advogados, tem muito advogado no mercado, então acaba que entra uma lógica de um nivelamento de quem cobra menos, né, e isso é perigosíssimo para a profissão. O Código de Ética da OAB se preocupa, mas eu indico a vocês que é um parâmetro. Não há uma fiscalização, né, rigorosa sobre isso e, naturalmente, que o advogado pode não cobrar nada. Né? Você vai advogar para o seu cliente, é uma liberalidade não cobrar. O seu cliente é seu amigo, é seu parente, você não quer cobrar, você não precisa, não é obrigado a contratar. Então, se você não é obrigado a contratar, também você pode cobrar um valor inferior, embora haja esse programa da OAB para não ferir, né, não causar essa mercantilização da advocacia. E aí, nesse ponto, eu queria destacar a vocês algumas normas, aproveitar esse momento para trazer algumas noções de empreendedorismo jurídico. Empreendedorismo jurídico é a gente pensar na atuação do advogado para captar novos clientes, para não perder clientes. É algo, né, que deve ser realmente analisado justamente por essa lógica, né, dessa dificuldade, né, de tantos advogados aí no respectivo mercado. E aí, nesse ponto, eu destaco que essas noções estão, né, no livro Petições e Prática Cível, que eu vou fazer só uma síntese, né? Claro que lá é explorado com maior amplitude, mas é importante que o advogado
se ele quer cobrar mais honorários, ele quer ter mais clientes, primeiro ele tem que definir um segmento de atuação. Ele tem que definir qual é a sua área de atuação. Aquela ideia de que atua em todas as áreas do direito, você não vira referência no tema. Então tem que tomar uma cautela aí nessa identificação. Então o primeiro ponto é o advogado pensar no segmento de atuação. Não precisa ser um segmento único, né? Mas atuar penal, civil, tributário, trabalhista, e você já mexeu em muitos ramos do direito. Você pulveriza demais o seu público-alvo, fica mais difícil focar. Então é a primeira indicação aí de empreendedorismo jurídico. Uma segunda dica aqui para vocês: o advogado ele tem que demonstrar ao cliente, aos seus possíveis clientes, uma percepção de autoridade. Ele tem que demonstrar que é referência naquele tema. Então aí entra a ideia, né, do advogado fazer cursos de pós-graduação, quer dizer, ele se tornar um especialista naquele tema. Se for professor, né, se ele for palestrante, se ele de fato participar de associações relativas, né, àquela temática que ele atua, ele está se demonstrando aí como uma referência. Isso também é importante, essa percepção de autoridade naquele raciocínio. A gente vê muitos advogados até trabalhando as redes sociais em divulgação aí do seu respectivo trabalho, ainda que indiretamente, para não ferir o código de ética da OAB. Bom, outro ponto aqui importante: o advogado tem que atender as expectativas do cliente. Então, já na atuação, é importante atender as expectativas para deixar naturalmente o cliente feliz, para fidelizá-lo, e isso vai servir também como propaganda, né? Um cliente gera outro. Então, é importante pensar quais são as expectativas do cliente e atendê-las. Tem cliente que exige uma maior informação do passo a passo processual. Cada passo ele quer ser informado, tem outros que não, já deixam, né, pedindo um relatório anual apenas, mas isso é importante se raciocinar. Bom, quanto à cobrança de honorários em si, é importante que o advogado ele demonstre ao cliente, no caso aqui é o possível cliente, que ele vai trazer mais valor, mais resultado, ele pode trazer mais valor ou resultado do que os honorários que estão sendo cobrados naquele momento. É importante que vamos dizer assim, esse confronto, né, entre os honorários que estão sendo pagos e o valor que pode ser obtido, você tem uma disparidade grande para demonstrar, né, justamente que o cliente tem muito a ganhar. É importante que o advogado passe isso para o cliente, né, tudo que ele pode ganhar com o êxito naquela respectiva demanda. Então, é um fator aí importante. Outro fator que muito advogado não faz é quando o cliente o procura, ele já passa os valores. O valor para eu ajuizar uma ação de divórcio, uma ação de cobrança, uma ação de inventário é X. O ideal é sempre o advogado tentar demonstrar a qualidade dos seus serviços antes. Eu sei que é difícil, mas numa reunião ou de alguma maneira você demonstrar que você é preparado, que você tem um escritório especializado no tema, que já atua há alguns anos, veja, são alguns fatores aqui, isso é relevante, né, para só depois você dar o seu preço. Demonstrar claramente o seu valor para depois o preço, porque se você já indica o preço, você está num cotejo, numa disputa de precificação. Quem paga menos, aí ganha quem paga menos. Quando você coloca a qualidade dos serviços na frente, é uma coisa que é importante a se destacar. Outro ponto relevante aqui para falar, nessa noção aí de empreendedorismo jurídico, se o cliente demonstrar uma resistência quanto aos honorários propostos, o advogado não deve logo de imediato reduzir os honorários. Deve sempre tentar um plano B, como, por exemplo, um parcelamento, é uma boa tática, trabalhar uma cláusula de êxito, eventualmente cobra um valor desde já para servir como pagamento, né, dos custos da demanda, porque o advogado vai ter que se deslocar, vai ter que acompanhar, né,
ele passa a ficar amarrado ao processo, vai ter que responder às intimações, enfim. Ele um custo para um valor mínimo para esse acompanhamento inicial e, eventualmente, um percentual dentro do êxito da causa. O STJ já tem até alguns precedentes tratando dessa lógica, dessa cláusula quota lit, que se utiliza aí dentro dessa lógica de uma cláusula decorrente do êxito na causa, não pode ser desproporcional. O STJ, em geral, acaba aceitando aí um patamar aí de 30%, né? Mas isso é para vocês perceberem que isso pode ser uma forma, né, de você fidelizar o cliente. Você recebe um valor desde já, mas já estipula que determinado valor vai ser cobrado em momento posterior, se verificada uma vitória na causa. Então, esse também é um fator aí relevante para colocar para vocês. Então, a gente tem aí várias dicas para vocês de empreendedorismo jurídico. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso, né, para não perder o cliente e atuar da forma mais proveitosa possível. Eu agradeço a atenção, quero que indicar aí meu Instagram para vocês verificarem lá, a divulgação de cursos, eventos, é Guilherme K. Hartmann. No Facebook é Guilherme Cronenberg Hartmann, divulgação aí para vocês. E com isso eu encerro o presente bloco agradecendo a atenção. Até a próxima.